E aí, Brasil, é mais um vídeo meu aqui no canal. Vou falar sobre Oliveira Viana de novo, fazer a resenha do livro Pequenos Estudos de Psicologia Social. É o segundo livro que ele lança como se fosse uma continuação do Populações Meridionais do Brasil, apesar de que o primeiro livro foi um livro muito grande. E nesse livro ele vai falar sobre a nossa psicologia, principalmente a do mineiro e a do fluminense. Vai destacar nomes nomes do Império, nomes da República, e vai falar também, vai fazer conjectura sobre a nossa sociedade, o Estado, a forma como o Estado deveria ser, como que a sociedade deveria se comportar em relação às classes, né, sociais, principalmente no meio econômico, no meio do trabalho, no meio da subsistência, né. Ele tinha um olhar econômico que abrangesse o país em sua totalidade, principalmente em relação a essas dinâmicas, de como que a renda se transfere entre uma classe para a outra. E nisso ele vai começar o livro fazendo uma crítica à xenomania, que era a mania que a gente tinha de copiar tudo dos estrangeiros. Ele mesmo fala de uma própria característica do fluminense, que ele é fluminense, né? Ele nasceu em Saquarema e viveu em Niterói. E eu acho que morre em Niterói. E nesse sentido, ele vai falar que todos os fluminenses ali da sua época tinham o costume de copiar os anglo-saxões em tudo, absolutamente em tudo, e se inspirar até mesmo nos anglo-saxões. Ele falava muito sobre o aspecto político do inglês, do cidadão inglês, de como o inglês se comporta com a relação das ações do poder público. E ele fala que isso daí é da própria característica do britânico, e ele consegue transmitir esse mesmo interesse pela vida pública, pela vida política para os americanos. Eles conseguiram fazer essa transmissão, o que não aconteceu com a gente, que primeiro a gente vem da herança portuguesa, eles não tinham muito interesse em a não ser comer do orçamento português, de manter fidalguia, de manter status quo, manter corporativismo. Aqui no Brasil aconteceu o seguinte: nos 3 primeiros séculos, foram os portugueses que dominaram a administração. Então, isso daí alijou os brasileiros desse processo de relação com a administração pública. E só a partir de 1822 que isso daí vai mudar, quando a aristocracia rural consegue dominar os espaços de poder e expulsar os fidalgos, voltar com eles para Portugal. Fala assim, não, isso daqui a partir de hoje é nosso. E aí começa, né, um interesse da elite brasileira, né, dos mais... Quando eu falo aqui de elite, é elite mesmo, gente. Não é classe média. Tem que saber separar essas coisas. E essa elite tem um interesse muito grande pela ocupação do cargo público, das funções públicas, porque elas ali, 3 séculos atrás, elas eram alijadas desse processo da administração. E sem falar isso na classe mais pobre. Demora muito tempo para esse interesse começar a se concretizar e consolidar na mente do brasileiro. Se for olhar, nós temos aí 2 séculos aí que o brasileiro participa ativamente na administração do Estado. E depois vem falar também da questão da República, né? É um cara que não gosta da República. Ele fala até melhor do sistema inclusivo da Constituição do Império em relação ao voto, e desce o pau ali na República. Era uma coisa na moda, naquele tempo ali, de insatisfação com a República, de indignação com o comportamento dos partidos, né, de como os partidos se organizavam como facções, né, e não tinham interesse pelo o próprio país, que havia ali só mesmo, vamos dizer, uma cultura de acobertar tudo que era de errado e atacar o inimigo com toda a ferocidade e proteger os seus no meio que era possível de impunidade. Aí você vê 2 facções, ele cita. Primeiro, a que eu disse sobre o juiz, no livro Populações Meridionais do Brasil, e agora os partidos políticos. Aqui havia um clima mesmo de impunidade, isso daí é histórico. Isso tem base no nosso autoritarismo, né? E o Oliveira Viana, ele vai defender teses, né, golpistas em função de enfrentar todas essas mazelas sociais aí, essas questões que provocavam um desequilíbrio social no Brasil, e vai, né, tecer ali as suas teses golpistas, né, disruptivas, que visavam uma democracia futura, mas que precisava primeiro de um Estado nacional forte, unitário, que não fosse federativo para conseguir fazer todas as transformações que ele acreditava. Primeiro, a transformação era a questão do voto.
era muito importante ali para ele. Ele falava que o sistema brasileiro era sistematicamente fraudado pela falta do absenteísmo eleitoral, com base também nessa tradição do brasileiro chegar atrasado na administração pública. Aí esse absenteísmo eleitoral ele vem por parte daí. Então são 2 séculos apenas de participação dos brasileiros. Então ele vai dizer que uma boa parte dessa fraude, de todas as fraudes que aconteciam, eram em função do absenteísmo eleitoral. Não era toda a população que participava do processo eleitoral. Isso daí era só dado inicialmente à nobreza, à aristocracia, e somente depois da Constituição do Império que o voto passa a ser de acesso universal. Aí, primeira coisa para ele que deveria ser corrigida era a questão dos votos, e depois a questão dos partidos, porque ele dizia que os partidos não atendiam ao interesse nacional, só mesmo aos interesses das suas facções. Era proteger os seus e destruir os outros. Depois ele vai superestimar toda a ação dos bandeirantes na questão da expansão. Vai dizer que, vai citar um autor que diz que o desejo era pela conquista, era pela expansão, e com isso ele superestima essa capacidade expansionista dos bandeirantes, e vai dizer também sobre como era a raça pura do brasileiro, vai dotar os bandeirantes de toda aquela pureza arianista, de toda a teoria que já circulava no mundo inteiro, que era em relação aos derivados das ideias do Francis Galton acerca da eugenia e do nascer bem. E eles eram a descendência dos lusitanos mais puros, né, que eram homens forjados pela violência. Ele defendia o alistamento militar obrigatório, né? Para ele ali era um meio de ressocializar pessoas que traziam bagunças, que faziam balbúrdias. Ele via que a questão da disciplina militar era capaz de mudar qualquer indivíduo, então ele defendia o alistamento, independente das questões que estavam relacionadas, né, aos abusos que ele cita em populações meridionais do Brasil. Parece que é ele mesmo que vai dando uma amaciada na ideia. Primeiro ele critica o alistamento da maneira como ele era dado, e depois ele vai, nesse segundo livro, ele já vai dando uma amaciada ali na ideia e dizendo que ele concordava ali mesmo, fazendo até mesmo culto à violência, não só a questão do exército, mas mesmo até a questão do efeito de toda a expansão dos bandeirantes. E ele vai dar aquela pegada também de desconstruir um certo preconceito por ele mesmo, porque como ele se considerava um mulato letrado, o diploma, a faculdade, ela veio mesmo para aplacar com esse preconceito em relação aos mulatos que eram educados. Também, né, há um lastro de preconceito contra outras funções que eram consideradas inferiores, né, por exemplo, do comércio, do serviço. E isso, a Hannah Arendt também fala que é um preconceito acerca do trabalho na Grécia Antiga, em relação à disputa entre o trabalho da contemplação e o trabalho da fabricação, entre o homem que pensa, o homo faber e o homo laborans. Tem um lastro aí dessa tradição aí acerca do preconceito da relação do trabalho. Aí ele vai falar sobre Minas, vai falar sobre o aspecto do mineiro, como que o mineiro é, qual é o comportamento do mineiro, vai falar aqui sobre o nosso lar, sobre a nossa vida revigorante, a nossa característica hospitaleira, doméstica, não pública, privada, de sobriedade, mesmo de privacidade, né, que é a característica do mineiro. E vai tecer sobre a questão da nossa sociedade, vai falar também sobre a cidade de Ubá, que foi a cidade que ele mais gostou, de como que a sociedade da cidade vivia, de como a cidade era, a questão da estrutura da cidade, das praças. Vai falar também sobre o carnaval mineiro, de como ele era tradicionalmente diferente de tudo que ele viu ali, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro. Vai se citar batalhas de confete, de como a mulher mineira solteira era vigiada por pais e irmãos. Vai dizer uma hora ali que as mineiras não tinham uma capacidade sedutora, porque se vestia muito mal, porque ele é carioca, né? Então ele vem do costume da aristocracia de copiar os europeus em tudo. E vai dizer ali que havia uma escassez de rapazes na cidade, um excesso de mulheres solteiras, e vai atribuir a isso. Acho que mesmo uma característica do tempo ali, de como ele avalia. Vai falar sobre a cidade de Ouro Preto,
vai comparar com o mesmo estilo arquitetônico da cidade de Mariana, vai reclamar sobre a questão da pobreza de Ouro Preto, também atribuída a toda a questão das minas, né? Vai reclamar da topografia da cidade, que era muito morro, não tinha praça, não tinha assento, não tinha árvore, não tinha sombra, né? Ele cita isso daí. Aí ele vai começar a falar sobre os fluminenses, né? Eu já falei sobre a questão da xenomania, deles copiarem tudo os ingleses, ter essa admiração pelos ingleses. Vai dizer que o carioca ele não tinha o traço para desenvolver um caráter belicoso, um caráter de guerra. E isso daí era dado aos paulistas pelos vicentistas. E ele acaba terminando falando mais sobre os cariocas no fim do livro. Ele vai falar sobre o Alberto de Oliveira, que era um poeta da sua cidade, vai fazer um culto à arte, à literatura. Acho interessante o que ele fala sobre Machado de Assis no fim do livro. Também vai tecer homenagem a Saquarema. Ele fala da falta do brasileiro não ter essa capacidade de ter esse interesse grande pela vida pública, pela administração pública, e tece, né, que pelo menos a gente vai demorar a adquirir isso daí realmente é verdade. Hoje o Brasil tem um interesse maior pela política, e quando se passa e olha todo esse processo aí de entrada do brasileiro na administração do Estado, do próprio Brasil, isso daí vem apenas de um pouco mais de 200 anos para cá. Continuando as teses dele golpistas, de como ele fundamenta as teses dele, aí ele começa a criticar a questão da autonomia dos estados, da independência dos estados. Vai questionar o jeito federativo e de como o Brasil era administrado, porque todos os efeitos de todas as ações dos liberais no Brasil só reforçou a cultura da oligarquia, né, do corporativismo. E ele vai falar sobre isso na questão também da administração dos locais, das estruturas partidárias nos estados e de como era feito todo esse processo de caudilhismo, né? Era um autoritário que lutava contra os caudilhos. Num certo momento ele critica até mesmo a independência do Acre, de como os caudilhos locais faziam uma dominação dos mais pobres em termos de legislar apenas abstrações e não olhar mesmo a estrutura do Estado e de potencializar o Estado mesmo para valer toda aquela independência, de toda aquela soberania acreana de um certo momento. Nessa questão vazia dos partidos políticos, ele vai falar da ausência de vozes que vai dizer sobre os problemas nacionais, sobre os problemas, as mazelas históricas, sobre os problemas sociais do Brasil. E vai dizer ali que muitos dos políticos só reproduziam paixões republicanas acerca do puritanismo da república, dos seus desejos, e mesmo de abstrações. Falta que há aí um vácuo, uma lacuna de personagens que digam sobre os problemas estruturais do Brasil daquela época, à exceção de Rui Barbosa. Ele diz muito sobre Rui Barbosa. Ele fala que Rui Barbosa preenche esse vazio aí da República de políticos realmente importantes. E vai dizer também sobre Joaquim Nabuco, vai falar sobre Caxias, vai tecer questões sobre o caráter ariano da raça de que representava cada um desses personagens. E só no fim vai dizer sobre Machado de Assis, mas a respeito do culto que ele faz à arte, o culto que ele faz à superioridade da literatura, de como a literatura do conterrâneo dele não tinha comparação, vai tecer luas sobre esses assuntos. É interessante esse segundo livro porque ele mostra que historicamente a nossa indiferença com a política, de como ela tem raiz na nossa tradição, né? E infelizmente há questões ali que estão relacionadas mesmo à questão do racismo, à questão do arianismo, à questão da eugenia. Tem muita coisa ali que dá para ver por que ele fundamenta suas teses golpistas e vai dizer que com esse interesse da elite de manter o seu interesse exclusivamente no serviço público, vai acarretar vamos dizer, outros corporativismos. E engraçado que no decorrer da vida do Oliveira Viana, ele mesmo é um teórico do corporativismo. Ele vai trabalhar na justiça do trabalho, né? E vai ajudar aí no direito corporativo. Então fica aí uma questão meio que contraditória. Ele inicialmente critica uma coisa que lá na frente ele vai acabar, né, ajudando com todo esse sistema que a gente tem
de financiar superestruturas. A capacidade produtiva do brasileiro é de financiar superestruturas e de ver a miséria, a desigualdade social, o fato de que o Brasil não tem um elevador social que funcione. Aqui, a margem de um pobre chegar a uma classe média alta aí, ou se virar rico é muito difícil, ou uma pessoa que vem mesmo da periferia, porque acaba abarcando toda essa conjunção de mecanismos sutis que impede esse elevador social de funcionar. Então é isso, gente, que eu tinha para falar hoje sobre a obra do Oliveira Viana. É uma infelicidade falar que, infelizmente, eu não vou poder colocar os dados técnicos do livro na descrição do vídeo, porque o site que abarcava esse PDF saiu do ar, que era o da Brasiliana, é o site da USP. Eu acho que nessa conjuntura aí de desmonte da educação, eles não têm condição financeira de sustentar aí o site, não sei o que aconteceu, mas aí eu vou ficar devendo os dados técnicos do livro, porque aí não tem o lastro aí para mim deixar aí na descrição do vídeo e para dar acesso a todo mundo. Espero que eles corrijam isso, que isso daí, porque até eu mesmo tenho que continuar as leituras das obras dele, apesar de não ter todas, mas ter ali principalmente as pessoas que estudaram também Oliveira Viana e fizeram críticas às obras dele, ao reacionarismo dele, à eugenia dele. Entendeu? Então, vou ficar devendo aí todos vocês, espero aí que a USP restabeleça esse site aí, porque é importante ter literatura sobre o Brasil. E assim eu continuo, desvendando aqui o que a sociologia do Oliveira Viana disse, e com o foco de chegar lá na frente, lá no Florestan Fernandes, lá no Fernando Henrique Cardoso, e ver como que a sociologia andou até o final. É uma confissão eu dizer que agora que eu detestava a aula de sociologia no segundo grau. O professor não tinha uma didática, era uma aula nada estimulativa, não tinha mesmo de prazer de conhecer mais sobre a matéria. E hoje, ao estudar política, eu estou tão assim, abraçado assim, com a sociologia e ela se esvai aí até pelo campo da educação. É isso que eu tinha para falar. Espero que você esteja gostando do conteúdo. Com o tempo aqui a gente vai melhorando, vai conseguindo falar melhor, vai conseguindo editar melhor o vídeo, deixando ele melhor para vocês. Mas deixa aí o comentário de vocês, qual a sua opinião sobre as ideias aqui que eu estou trazendo. E a gente vai se vendo aí em outros vídeos. Até mais!